O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, podcast sobre futebol e geopolítica em parceria com o Xadrez Verbal. Estamos aqui com Felipe Figueiredo. E aí, Felipe? E aí, Matias? O tema de hoje, escolhido pelo nosso público. Apresente aí o tema de hoje. O tema de hoje é uma fronteira que não é nada invisível, é bem visível, pelo contrário. Mas falando... durante um tempo ela não existiu, então existiu. A metáfora permanece. Então estamos falando ali da Península da Coreia. Que foi tema escolhido pelos nossos ouvintes, numa votação lá no Xadrez Herbal. O Pyongyang não reconheceu essa eleição. Disse que ela foi uma eleição vendida burguesa. Antes da gente começar a mandar aqui uns recados, o Moacir Souza me corrigiu, disse que o título olímpico da Nigéria, o nosso último programa foi sobre a Nigéria e a guerra que o Pelé não parou. Sim, vocês ouviram direito. E só um parênteses, ouçam também o meu time de botão aqui da casa sobre a Nigéria de 96, tocado pelo nosso Kreuzebeck, Leandro Yamin e o Paulo Júnior. Então, ele me corrigiu dizendo que o título olímpico justamente da Nigéria de 96 foi sobre a Argentina, eu lembrei do Brasil, do Aldair, do Dida e tal, mas isso foi na semifinal. O Yuri Rossi deu uma dica de livro que eu não conhecia, do Frederick Forsyth, que é muito famoso por escrever uns thrillers políticos, livros de espionagem e tal. O Dossiê Odessa, talvez seja mais conhecido como baita livro. Ele tem um livro chamado A História de Biafra, porque na época ele trabalhava como correspondente internacional na África. Eu não consegui achar o livro, mas está aí a dica. O Diego Carvalho disse que o Jello Biafra, do Dead Kennedys, tem esse nome artístico por conta da guerra de Biafra, que nós citamos. E o Lucas Daich lembrou do cantor Biafra, voar, voar, subir, subir. Eu, felizmente, não faço a mínima ideia do que você está falando. Você nunca ouviu Biafra? Ouça. Eu ouso dizer que eu estou muito feliz por não conhecer esse cantor, com todo respeito à carreira dele, claro. E, finalmente, a nossa querida Carol Koenig, que também ouve sempre o Xadrez Herbal, deu outra dica. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, que, inclusive, sua esposa tem um livro dela, e ela disse que o livro Meio Sol Amarelo tem como pano de fundo justamente a independência de Biafra. E como sempre, mandar um abraço pro pessoal aí da Karsug Mania, que sempre nos ouve e nos prestigia. Ficou uma rima, estilo Matias. Opa, queria mandar um abraço também pro Chitara, meu amigo, que falou que a África é sempre o mais legal. E vamos tomar uma assim, Chitara, pra você conhecer. Vai usar o programa para dar recado pessoal agora, é isso? É isso. É que eu não tenho o telefone dele. E o pensamento republicano? Bem, vamos... Opa. Vamos passar então, depois dessa censura, vamos passar para o primeiro quadro do programa. A história. Bem, Felipe, vamos localizar o nosso ouvinte na história das Coreias. O que acontece? Antes da gente começar, alguns esclarecimentos. Primeiro, obviamente, é um tema bastante amplo. Afinal, estamos falando de atualmente 2 países, mas uma região geográfica, uma península, que tem uma história muito relacionada também com a China, com o Japão. Então a gente vai, obviamente, ter que dar uma resumida aqui por questões didáticas. Segundo, nosso público que estiver ouvindo, ele, em boa parte, terá pouca familiaridade com a Coreia. Então esse é um motivo que a gente tem que ser didático. E uma pequena parte talvez tenha bastante familiaridade com a Coreia, que são pessoas que gostam da atual cultura, especialmente sul-coreana, música, desenhos. Então
para esse segundo público, no caso, a gente pede um pouquinho de paciência, de flexibilidade, especialmente com as pronúncias, né? Algumas pronúncias aqui talvez a gente não consiga fazer direito. Mas os primeiros vestígios arqueológicos na Península da Coreia datam de 8.000 a.C., mais ou menos. Lembrando que tudo isso que a gente vai falando também tem um dossiê visual no site do Xadrez Verbal para ajudar com algumas imagens. E durante muito tempo nós tivemos uma série de reinos antigos e medievais que, no caso da Coreia, não ficavam apenas restritos à Coreia. Tinha uma relação muito próxima com os reinos chineses e com a região da Manchúria, né, que é o nordeste da atual China. E esse cenário de uma maior fragmentação, sem uma hegemonia, digamos assim, na península, vai durar mais ou menos até o século VII, já depois de Cristo, né, o que seria, no pensamento ocidental, a Idade Média, quando nós temos o período dos Três Reinos, que é um período que é muito famoso, tem uma obra sobre isso, tem um romance sobre isso, inclusive, que são os reinos de Baekje, Silla e, principalmente, essa pronúncia que eu tenho que caprichar, Goryeo, que é a origem da palavra Coreia. Essa palavra, porém, na Coreia, no idioma coreano, a Coreia se chama Hanguk, Hanguk. E é nesse período, correspondente à nossa Idade Média, que nós temos uma ascensão do budismo na Península Coreana, como principal prática religiosa espiritual. Mas, Felipe, situando, né, a história ali da Ásia Central, do Extremo Oriente, imagino que também teve invasões mongóis na Península. Sim, durante esses três reinos, eles vão ter um período mais ou menos hegemônico por aproximadamente uns 5 séculos, porém, disputas com a China e as posteriores invasões mongóis no século XIII, né, que os mongóis conquistaram, foi de certo modo o maior império da história, embora fosse um império muitas vezes indireto, e foi o caso da Coreia. A Península Coreana foi reduzida ao status de vassala do Império Mongol, né, era um domínio indireto, você reconhecia o domínio mongol, você pagava tributos aos mongóis, porém não tinha uma ocupação direta, uma administração direta do Império Mongol, alguma coisa assim. E depois das invasões mongóis, depois dessa questão da vassalagem, que nós temos a fundação do primeiro antecessor da Coreia moderna, que é o reino de Joseon, em 1392, com fronteiras muito parecidas já com as fronteiras que nós temos hoje, somando as duas Coreias. É nesse período em que nós teremos a transferência da capital do reino para Seul, que foi fundada em 18 a.C., e nesse momento nós também temos algumas questões culturais muito importantes. A gente vai ter a consolidação do idioma coreano, já basicamente o mesmo idioma que nós temos hoje, e nós teremos uma substituição, uma repressão do budismo em prol de uma perspectiva confucionista de mundo. Lembrando que o confucionismo, assim como o budismo, são aquelas coisas, tem aspectos religiosos, aspectos filosóficos não religiosos, não é como, por exemplo, o cristianismo. Então isso às vezes causa um pouco de confusão, mas o confucionismo não é apenas uma doutrina filosófica. E é um período em que a riqueza da região em minério de ferro começa a ascender, a ter um papel muito grande, inclusive fazer a região ser muito cobiçada. Por conta também disso, no século XVI, a gente vai ter 2 invasões japonesas na Coreia, em 1592 e depois em 1597. Lembrando que o Japão, nesse momento, ele já tinha contato com o Ocidente, a gente já tinha os primeiros portugueses no Japão. Meu parente. Fernão Mendes Pinto, primeiro europeu a pisar no Japão. E nós tivemos as primeiras missões católicas no Japão. Tanto que o século XVI e XVII é conhecido como a Era Católica no sul das ilhas japonesas. Né? Nós temos a invasão da Coreia. A Coreia reage com apoio da dinastia Ming da China e também consegue derrotar a frota japonesa, ou seja, o Japão sofre uma derrota naval também. Isso faz com que eles tenham que retroceder e estabelecer um processo de paz. Porém, no século XVII, a Coreia
novamente, por conta aí da sua posição e da sua riqueza mineral, ela volta a estar no centro das relações dentro da China. Então nós teremos 2 invasões Manchu, que era o reino da Manchúria, parte do Império Chinês, e no contexto da disputa entre as dinastias Ming e Qing, que é Q-I-N-G, né? Não é King que nem em inglês com K. Que vai ser a dinastia que vai reinar na China, talvez durante mais tempo, e que foi a última dinastia chinesa. Por conta dessas invasões, por conta da Coreia estar ali no meio das relações entre os reinos chineses, Manchúria, Rússia, Império Russo, Japão, a Coreia vai adotar uma postura isolacionista, que vai durar mais ou menos 200 anos, quando ela vai ter inclusive o apelido de Reino Eremita. E isso vai começar a acabar no final do século XIX, quando nós temos o contexto na política internacional, já mencionamos isso em alguns programas do Xadrez Herbal, a chamada diplomacia da canhoneira, quando potências europeias e também os Estados Unidos vão tentar abrir mercados, forçar mercados, ou então forçar negociações pelo uso de força militar, a projeção de força naval. Nós teremos uma intervenção, e foi isso que aconteceu no Japão, né? O mercado japonês, a economia japonesa, os portos japoneses foram abertos na marra pela Marinha dos Estados Unidos, comandada pelo Comodoro Matthew Perry. Sempre brinco que eu nunca esqueço esse nome, porque é o nome do ator que fazia o Chandler em Friends. Mas a Coreia ela vai sofrer em 1866, no mesmo ano, ou seja, segunda metade do século XIX, contexto do imperialismo, 2 intervenções ocidentais. Uma francesa, por conta da execução de missionários franceses católicos na Coreia, que isso era visto como ferindo a identidade cultural coreana. Esses missionários são executados, a França tenta fazer uma expedição de represálias que force a Coreia a abrir seus portos, porém não consegue isso. E depois nós temos o incidente do General Sherman, que era um navio da Marinha dos Estados Unidos, o navio tinha nome de general. O navio tenta também abrir os portos coreanos e novamente temos outro episódio de uso da força com a Coreia, que vai ser aberta também na base da força, mas aqui no caso da ameaça do uso da força, em 1876 pelo Japão, que vai conseguir exclusividade em 3 portos e vai garantir aos japoneses extraterritorialidade. Ou seja, os japoneses em território coreano não precisarão seguir as leis coreanas, né? Muita gente talvez se lembre que vê no colégio aquela questão Christie dos marinheiros britânicos no Rio de Janeiro. Era a época que as potências tentavam implementar essa política, né? De que suas frotas, seus representantes não precisavam seguir as leis locais. E também nós teremos uma intervenção britânica na Coreia em 1885, quando os britânicos vão ocupar o Porto Hamilton, que fica no extremo, obviamente é o nome que os britânicos darão ao porto, que fica no extremo sul da península. Nós teremos uma série de conflitos culturais, conflitos internos entre coreanos e japoneses. Teremos uma tentativa da China de influenciar a Coreia de volta para a sua esfera japonesa. E isso estará no cerne da Primeira Guerra Sino-Japonesa, no final do século XIX, que a China, derrotada pelo Japão, é forçada a reconhecer formalmente a total independência da Coreia, por uma total independência no sentido de, olha, nós não temos mais como reivindicar a Coreia para a gente. Em 1897, numa intenção nacionalista, o reino de Joseon é reformado como o Império Coreano, porém ele vai durar muito pouco, já que em 1905 nós temos a Guerra Russo-Japonesa, em que o Japão sai vencedor, a primeira vez que um país asiático derrota uma potência europeia, né, um fato muito marcante na história, na política internacional. O Japão sai extremamente fortalecido e a Coreia é forçada a assinar um tratado que a transforma em um protetorado japonês. E nesse período nós temos um acordo extraoficial, que só foi tornado público décadas depois, que foi no governo, foi o acordo Taft-Katsura. O Taft vem do William Taft, presidente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se comprometem a não intervir nos interesses japoneses na Coreia. Em troca, o Japão promete não fazer nenhuma intervenção nos interesses dos Estados Unidos nas Filipinas. Né? Lembrando que os Estados Unidos transformou as Filipinas em um protetorado seu também, depois da Guerra Hispano-Americana em 1898.
Então, a Coreia estava sem o seu principal aliado historicamente, a China, estava com sua economia e sua política reduzidas a subordinadas, melhor dizendo, ao Japão, e isso apenas leva uma questão de tempo, né? Em 1910, o Império do Japão anexa a Coreia. O estopim para isso foi quando o príncipe Ito do Japão, que foi apontado como o primeiro, uma espécie de governador japonês na Coreia, o mais alto representante japonês da Coreia, ele foi assassinado por um ativista da independência chamado Ang Yun-jung, em 1909. Então, os europeus seguem copiando o que acontece na Ásia, né? 5 anos depois assassinam um príncipe na Europa. É como o grito, né? Fazem o grito no Japão, depois o cinema norte-americano faz um remake. É quase isso, já era a época do remake. O príncipe japonês é assassinado por um ativista coreano e aí o Japão anexa a Coreia, pretendendo com isso assimilar a população coreana na cultura japonesa, e a gente vai falar disso mais pra frente, e promovendo um grande desenvolvimento econômico na Península da Coreia, que é fruto de debate até hoje. Por quê? Porque embora o Japão tenha promovido esse desenvolvimento econômico na Coreia, era um desenvolvimento econômico voltado para o proveito japonês, para a economia japonesa, especialmente para a economia de guerra japonesa, com o uso de mão de obra coreana em condições de escravidão, fábricas de armamentos pro governo japonês. A gente já falou também no xadrez verbal do caso da prostituição também. Da prostituição forçada de mulheres coreanas e chinesas. Que recentemente elas foram indenizadas, né, pelo governo japonês. Exatamente. E a Coreia estabelece um governo no exílio em Xangai, e o governo do Império do Japão na Coreia dura até 1945. Quando, já nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, americanos e soviéticos libertam a península do domínio japonês. Lembrando que a invasão soviética do Império Japonês no final da Segunda Guerra Mundial, normalmente a gente pensa apenas nas bombas atômicas como fator que encerra a guerra no Pacífico. Porém, a invasão soviética ela teve um impacto muito interessante, muito forte, porque os soviéticos eram o único país que já tinham derrotado o Japão militarmente antes, e na Manchúria, no nordeste da China, estava o último exército japonês, que eles contavam como última frente de resistência a uma invasão americana. Quando os soviéticos também invadem a Manchúria e a Coreia, eles veem que não tem mais saída. Então isso também acelera a rendição, e aí a Coreia tirando aquele soldado das Filipinas lá, que ficou até a 76, década de 70. Mas enfim, e aí a Coreia vai ser ocupada militarmente por Estados Unidos e União Soviética, e a gente vai ver no que isso vai dar. Então vamos falar agora do Chukug. Será que eu pronunciei direito? Eu não faço a mínima ideia. Como eu disse, paciência. Então vamos para o campo. O campo. Acho que uma das coisas mais interessantes em relação ao futebol é que quase todas as culturas têm uma forma ancestral de um jogo jogado com os pés e a bola. Ou um crânio, dependendo da região. Uma forma esférica. Enfim, no caso da Coreia era o Chukug. Que é uma forma, como você disse, antiga, né, do reino Silla, um daqueles 3 reinos que a gente citou. Porém, o futebol moderno chega na Península Coreana no final do século XIX, com os comerciantes britânicos, justamente, e os primeiros jogos de futebol na Coreia são disputados na década de 1920, e logo após o fim da ocupação das potências estrangeiras, das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, em 1948, nós temos a formação da primeira federação de futebol na Coreia. Ou seja, o futebol na Coreia, em comparação a outros países asiáticos, chegou relativamente cedo, né? Pensando quando a gente pensa em outros países asiáticos. E aqui, primeiro, falando das seleções, né? O primeiro jogo entre as duas seleções foi em 1978, 100 gols. Até hoje eles se enfrentaram 19 vezes, com uma vitória para a Coreia do Norte,
7 feriado, vitórias... Né? Oi? Virou feriado. 7 vitórias para o Sul e 7 empates. Porém, tem uma coisa muito interessante. E isso a gente chegou a presenciar um pouco na época, né? Mas que quando eles não estão se enfrentando, eles torcem um pelo outro. A população. Ainda um sentimento nacional muito forte, apesar da divisão. Exatamente, né? De que eles são o mesmo povo. Né? E o futebol acaba sendo um exemplo disso. Né? Os norte-coreanos torcendo pela Coreia do Sul durante a Copa de 2010, inclusive a TV estatal da Coreia do Norte parabenizou o time do Sul, e a população no Sul se reunindo em praças tal para torcer pelo time do Norte. E os grandes destaques, né, da seleção norte-coreana acabam jogando no Sul. Né? E com status de ídolos locais. De ídolos locais, né? Uma pesquisa na Copa de 2010 disse que, feita na Coreia do Sul, disse que num jogo entre Coreia do Norte e Estados Unidos, que é o principal aliado da Coreia do Sul, 70% torceria pela Coreia do Norte. Né? Ou seja, tem esse sentimento ainda de ser uma mesma nacionalidade, que é demonstrado pelo futebol. Óbvio que, né, nem tudo são flores. Nós tivemos alguns casos, um caso específico complicado, que foi em 2008, nas eliminatórias para a Copa de 2010, que foi a primeira e única Copa até agora que ambas as seleções disputaram, né, justamente a gente comentou agora há pouco, que o jogo que seria de mando de campo da Coreia do Norte foi em Xangai, porque as autoridades da Coreia do Norte não permitiram que o hino e a bandeira da Coreia do Sul fossem exibidos na Coreia do Norte. E essa não foi a primeira vez também que a Coreia do Norte jogou uma partida num local neutro. Só lembrando da Copa de 66, quando a repescagem foi entre a Coreia do Norte e a Austrália, e a Austrália, lembrando, estava do lado do Sul na Guerra Civil. Os dois jogos tiveram que ser no Camboja, porque a Coreia do Norte não reconhecia a Austrália e a Austrália não reconhecia a Coreia do Norte. Então tiveram que achar um campo neutro. Um meio termo. O Camboja é essa grande potência futebolística da eu acho que é meio do caminho, né? Se botar um compasso ali, né? Fica no meio. E no jogo de volta, na Coreia do Sul, embora o governo do Sul tenha permitido a bandeira da Coreia do Norte e tudo mais, o Sul ganhou por 1-0, mas a Coreia do Norte acusou o Sul de ter colocado comida estragada para os seus jogadores, e eles tiveram problemas de ir ao banheiro, então acusou eles de deliberadamente sabotarem. E o maior jogo da história entre os dois, muito provavelmente, foi na Copa da Ásia de 1980, na semifinal, quando o Sul ganhou de 2-1. O jogo foi no Kuwait, que sediava a Copa da Ásia, e que foi o melhor resultado, a gente vai falar disso mais pra frente, foi o melhor resultado da história da Coreia do Norte num torneio internacional. O 4º lugar nessa Copa da Ásia. A Coreia do Sul acabou indo pra final, mas perdeu, foi vice-campeã, perdeu justamente pro time da casa, e pelo pouco que eu li, o juizão deu uma força. Foi bem caseiro, né, nessa final. Da Coreia do Sul? Não, o juizão pró-Kuwait. Pró-Kuwait. Tá. A Coreia do Sul foi vice, mas o Kuwait ali jogou com 12. E, finalmente, no campeonato de Sub-17 Mundial de 91, nós tivemos uma seleção coreana. Foi uma experiência única, né? Depois, nas Olimpíadas de 2004, as Coreias tiveram uma delegação unificada também, e a gente, se vocês acessarem o dossiê visual, vocês vão ver a bandeira que eles usaram, como uma bandeira com a península da Coreia retratada. Mas em 91 tivemos essa experiência das duas Coreias fazendo um time só, mas que nunca mais se repetiu. Agora, falando especificamente da Coreia do Sul, da seleção da Coreia do Sul, ela foi campeã da Copa da Ásia em 56 e 60 e vice em 72, 80, 88 e 2015, também conhecido como ano passado. Foi bronze na Olimpíada de 2012 e foi 4º lugar na Copa do Mundo de 2002, que foi sediada em conjunto Coreia do Sul e Japão.
E foi uma Copa um pouco polêmica, né, meu caro Matias? Bota polêmica nisso. Nós tivemos 2 jogos, né, no mata-mata. Na sequência, Espanha e Itália. E no caso da Itália, o juiz depois, o pequeno Drácula lá, ele foi comprovadamente... ele tinha envolvimento com venda de resultados. O quê? Num evento da FIFA? Então, eu não sei se foi especificamente na Copa, mas ele foi condenado depois por alguma coisa. E a Coreia do Sul era time da casa, chegou na semifinal e metendo a mão na Espanha e na Itália. Né? Esses casos são célebres. Né? Um abraço pro Bertozzi, né? o comentarista esportivo, que até hoje reclama desse jogo com a Itália. E cabe lembrar também que a Coreia do Sul foi a primeira seleção do Extremo Oriente a disputar uma Copa do Mundo, isso em 54. Né? Sim, exatamente. E o recordista de jogos pela Coreia do Sul é o zagueiro Hong Myong-bo, com 136 jogos, e seu maior artilheiro, que depois foi técnico, inclusive, eu lembro da figurinha dele no álbum quando o álbum tinha a figurinha do técnico, acho que foi em 98, o Cha Bun-kun. Fez 58 gols em 135 jogos. Agora vamos falar da Coreia do Norte, né, que tem como seu maior resultado, e o Matias vai falar bastante disso, o Matias tem até uma dica de documentário no final do jogo, as quartas de final em 66, né? Sim, a Coreia do Norte foi a equipe sensação daquela Copa do Mundo, né? Perdão, Campeonato Mundial de Futebol, Copa do Mundo é a partir de 74, só fazendo essa correção. Mas a Coreia do Norte jogava em Middlesbrough e, primeiro de tudo, né, ela não tinha reconhecimento político também. Foi uma exceção que o governo do britânico fez para que eles pudessem disputar o campeonato. Começou sendo batida pelos aliados, né, da União Soviética por 3-0. No jogo seguinte empataram com o Chile em 1-1. Um gol agônico também no final da partida, e a grande zebra, talvez a maior zebra da história dos campeonatos mundiais, quando derrotou a Itália por 1-0 na terceira... Sem o juizão ajudar. Sem o juizão ajudar. Viu, Coreia do Sul? Aprende. Ganharam na bola da Itália. A maior vergonha da história do futebol italiano. Os jogadores foram recebidos a tomatada quando voltaram para a bota. Enfim, a Coreia do Norte se classificou, foi para as quartas de final. Abriu 3-0 contra Portugal. Portugal de Eusébio, talvez o maior Eusébio. Portugal de todos os tempos. Aí que o Eusébio acordou, né? Depois do terceiro gol norte-coreano, o menino moçambicano acordou e virou no jogo para 5-3 e acabou, né, com o sonho norte-coreano, mas que foi uma grande atuação do selecionado. Ficou na história, e até porque, assim como a Coreia do Sul foi o primeiro time asiático a disputar a Copa, a Coreia do Norte foi o primeiro time asiático a ir além do primeiro jogo, da fase de grupos. Da fase de grupos. E cabe lembrar também que boa parte desses jogadores, né, dessa seleção norte-coreana nasceram antes ou durante o conflito, né, entre que culminou na divisão da península. E a Coreia do Norte voltou para a Copa apenas em 2010. Os ouvintes devem lembrar, caiu no grupo do Brasil. Exatamente. Até o primeiro jogo fez uma participação bem digna, né? Perdeu de 2-1 apenas para a seleção brasileira. Aí depois tomou uma outra sapatada de Portugal, não dá, né? Muito freguês dos portugueses, e terminou derrotado também pela Costa do Marfim. Foram 3 jogos e 3 derrotas. E aí, aqui manda um abraço para o nosso querido Ubiratan Leal, que mandou uma informação interessante, uma dica interessante aqui de como casar as informações entre futebol e política. Muita gente deve lembrar, justamente na Copa 2010, do Yong Tae-se, né, o Rooney coreano, aquele que chorou em prantos durante o hino da Coreia do Norte. Ele é um Zainiki, que são os coreanos étnicos que nascem em território japonês, que são descendentes das populações coreanas lá do Império Japonês que estavam tentando ser assimiladas. Ou seja, a família dele nasceu em território japonês, mas não tem nacionalidade japonesa, porque é uma questão territorial, não é uma questão familiar. Como ele estudou numa escola da Chongryong,
que é como se fosse é uma entidade que como se fosse uma embaixada informal da Coreia do Norte no Japão, já que os dois países também não têm relações, ele optou por jogar pela Coreia do Norte no plano internacional. Porém, em clubes, ele joga na Coreia do Sul, jogou no Japão, jogou na Alemanha, e atualmente nós temos cerca de 600 mil coreanos étnicos que vivem no Japão, trabalham no Japão, porém não têm nacionalidade. E quando eu digo não tem nacionalidade, eles não têm nenhuma nacionalidade, nem coreana, nem japonesa. No final da Segunda Guerra Mundial, eram mais de 2 milhões, e a maioria foi repatriada para a Península Coreana. No caso da Coreia do Norte, né, o melhor resultado, além da Copa do Mundo, como eu disse, foi o 4º lugar na Copa da Ásia em 1980, e o seu recordista de jogos é o goleiro, que é o atual goleiro da seleção da Coreia do Norte, o Ri Myong-guk, com 78 jogos. E antes de passar, né, pro futebol de clubes, né, das duas Coreias, só lembrar que uma coisa que me chama muita atenção nas seleções nacionais são os apelidos, né? Então, a Coreia do Norte são conhecidos como os Cholima, que é uma figura mitológica chinesa, que é uma espécie de Pégaso, né? Um cavalo alado, mas o nome propriamente significa o cavalo de uma milha, de 1.000 milhas, ou seja, que consegue viajar por 1.000 milhas. E enquanto que os sul-coreanos são conhecidos como os tigres asiáticos ou os guerreiros Taeguk, que o Taeguk é aquele símbolo da bandeira da Coreia do Sul, que lembra o Yin Yang, e que também tem essa noção do absoluto, e é muito ligado também ao xamanismo, ao daoísmo, enfim. Então é só para pontuar que eu acho que é interessante esses símbolos nacionais indo para os selecionados. E virando apelidos, termos mais coloquiais. E no caso do Norte, né, virando uma coisa mística, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais da doutrina política do Norte, que mistura marxismo com misticismo. É curioso. Mas falando em clubes, né, como você já lembrou, na questão dos clubes também fica interessante, porque aí a gente consegue analisar bem as diferenças entre as duas Coreias. Porque no caso da Coreia do Sul, nós temos a K-League, né, a Liga K, fundada em 1983, cujo maior vencedor é o Seongnam, com 7 títulos. E a Liga, ela tem regras para jogadores estrangeiros e um sistema de franquias muito parecido com, para ficar num exemplo, numa analogia para o nosso ouvinte, um sistema de franquias parecido com o da NBA. Então você tem o lugar no campeonato. E muitos deles são ligados à empresa. Exatamente. Também, né? E aí você tem a empresa compra o lugar no campeonato, a empresa compra o time, vende o time. Tanto que nós temos times, por exemplo, e aí depois a gente, né, pegando os times da Coreia do Sul, que venceram a Champions League asiática, né, a Coreia do Sul é o país que mais venceu o principal campeonato de clubes asiático, com 10 títulos e 6 vices de 34 possíveis. Nós temos o Seongnam FC, que eu já citei, nós temos o Pohang Steelers, que é ligado a uma metalurgia, nós temos o Suwon Samsung Blue Wings, isso não é um merchan, nós temos o Jeonbuk Hyundai Motors, também não é um merchan, nós temos o Busan iPark e o Ulsan Hyundai, que também não é um merchan. Ou seja, são as grandes empresas sul-coreanas acabam comprando as franquias, né? Para ficar em outro exemplo, que nem o vôlei brasileiro, né? O vôlei brasileiro é o Rexona, enfim. Então você tem essa ligação direta entre o futebol e o capital. Ao contrário, obviamente, da Coreia do Norte, em que nós temos o campeonato, foi fundado em 1972 com o nome de Disputa de Inovação Técnica, sim, esse era o nome do campeonato. Em 2010 foi rebatizada como Liga de Futebol de Alta Classe. E os clubes norte-coreanos, eles não seguem as regras da FIFA para transferências e para contratos. Os jogadores têm status semi-amador, como era em muitos antigos países soviéticos, por exemplo, na antiga União Soviética, na antiga Iugoslávia. Então, os times da Coreia do Norte, para disputarem campeonatos internacionais, tem que ser a convite. Por isso que eles quase não disputam campeonatos internacionais, e o seu maior feito foi o vice do Kim Yong-sun,
em 2014, da President's Cup, da Confederação Asiática, que é uma espécie de Liga Sul-Americana, de Europa League. É o torneio secundário, que depois virou a AFC Cup. No caso do campeonato da Coreia do Norte, o time com mais títulos, 10 títulos, é o Clube 25 de Abril, que é a data considerada de fundação... Da Revolução dos Cravos. Da fundação da Coreia do Norte, que é o time do Exército. Né? Outra analogia muito comum com os times do antigo bloco soviético. E o seu maior rival é o clube da cidade de Pyongyang, né? A capital da Coreia, com 5 títulos, que é o time da prefeitura. Né? Ou seja, são times ligados a entidades estatais, e o jogo entre esses dois times é o derby da Coreia do Norte, e quando ele acontece... É no estádio 1º de Maio, que atualmente é o com maior capacidade no mundo. Exatamente, né? 150 mil pessoas, isso, acho, um negócio assim. Então, ele... Aqueles mosaicos impressionantes. Mosaicos do presidente, do pai do presidente, do avô do presidente. Então nós temos aí, na questão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, fica bem explícita na relação deles com o futebol a diferença de sistemas, a diferença política aí entre os países. Bem, agora vamos para o Paralelo 38 para falar do presente e do passado recente das Coreias. O mapa. Bem, Felipe, agora falando propriamente, né, dessa passagem para a segunda metade do século XX até os dias de hoje, no qual está inserida a Guerra da Coreia, né, que foi o primeiro conflito de longa duração no contexto da Guerra Fria. Exatamente. O norte da Coreia foi ocupado pelo Comitê Provisório do Povo. O nome já deixa claro sua influência soviética, e o sul da Coreia era governado pelo governo militar do exército dos Estados Unidos. Algo semelhante que aconteceu com a na Alemanha. Que essa situação durou de 45 até 48. Em 48, as administrações passaram para os civis coreanos, porém, esse componente ideológico, que era já uma antecipação da Guerra Fria, né? Você querer marcar território, expandir a sua influência geopolítica, com esse componente ideológico, gera uma situação de impasse entre a administração do Sul e a administração do Norte, sobre qual seria o modelo da futura Coreia. A Coreia seria unificada, inclusive pela declaração do Cairo, de 1943, durante a guerra, isso já tinha sido colocado. A Coreia do Norte, com o apoio da China, que logo, quando a Guerra Civil Chinesa acaba em 49, né? Então a Coreia do Norte, com o apoio da China, agora comunista, em 1950, invade o Sul. Ela também conta com apoio técnico da União Soviética. Eles quase têm uma vitória total sobre o Sul. Fica ali um pedacinho da Península Coreana sob o controle do Sul. E é ali que nós temos, em setembro de 1950, uma contraofensiva coordenada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, sob mandato da ONU. Eram tropas da ONU, inclusive o Brasil foi convidado a fazer parte dessa força tinha o nome oficial de Força de Paz, inclusive, porque a guerra era vista como uma guerra de agressão. O Brasil recusou mas nós tivemos essa contraofensiva. Seul mudou de lado, mudou de controle 4 vezes durante a guerra, que durou até 1953. Foi nessa guerra que nós tivemos pela primeira vez combate direto entre jatos, caças a jato um contra os outros. Nós já tínhamos jatos na Segunda Guerra Mundial, porém eles não combateram entre si. Depois de 3 anos, a guerra fica basicamente um impasse justamente no Paralelo 38, que era a região já originalmente que a Coreia estava dividida. A guerra deixa de cerca de 600 mil militares mortos e 2,5 milhões de civis mortos, mais cerca de 1 milhão de deslocados, diversos feridos, famílias divididas até hoje, né, porque parte da família fica no sul, parte da Coreia fica do norte. E aí nós temos um armistício que traz um cessar-fogo, uma cessação de hostilidades na zona desmilitarizada do Paralelo 38, porém é importante lembrar que oficialmente o conflito nunca acabou. Oficialmente as Coreias ainda estão em guerra, né? E por isso também que nós não temos o reconhecimento das Coreias por vários outros países. E é muito
curioso notar, né, a movimentação na zona da fronteira, que é justamente o conflito, ele é muito presente, porque, claro, é uma zona completamente militarizada, mas existe muito respeito também entre os dois lados, né? Os soldados, eles fazem os exercícios olhando sempre para o outro lado, vendo o que o vizinho tá realizando. Depois eu vou dar uma dica de filme sobre isso, inclusive. E aí nós temos, em 53, o estabelecimento formal das duas Coreias, né? E aí, resumindo bem a trajetória dos dois países no restante do século XX, na Coreia do Norte, ela é marcada por três coisas. Primeiro, o pensamento político Juche, ou Juche, já ouvi as duas pronúncias, né? Que é J-U-C-H-E. Como eu disse, paciência com as pronúncias, tá, pessoal? Que é uma mistura de marxismo com aspectos culturais coreanos, inclusive confucionistas. Então nós teremos aspectos místicos, né? Ao contrário do marxismo-leninismo clássico, que é plenamente materialista, que rejeita todas essas questões, na Coreia do Norte a gente tem elementos místicos no pensamento político. Outra coisa muito marcante na Coreia do Norte é o que eles chamam de doutrina Songun, S-O-N-G-U-N, que é o exército vem em primeiro lugar. O exército será o fator que mantém a Coreia independente e o fator de unificação da Coreia. Então, por isso que a maior parte dos gastos da Coreia do Norte vão para questões militares, por isso que eles têm um grande programa militar, e por isso que a Coreia do Norte é o país que, tanto em números brutos, somando ativo e reserva, e em números relativos, especialmente, é o país com mais militares do mundo. A Coreia tem 300 militares a cada 100 mil pessoas. Isso é muita coisa, né? Então, o terceiro fator que marca a Coreia do Norte nessa segunda metade do século XX é a dinastia Kim, né? O fundador da Coreia do Norte é o Kim Il-sung, que é o fundador, inclusive, da doutrina Juche. Que morreu em 94, né? Por aí. Não lembro direito, agora você me pegou. Começo dos anos 90. E ele é sucedido pelo Kim Jong-il, o filho dele. Aquele dos óculos escuros. Sim, e que é sucedido pelo Kim Jong-un, que é o atual líder da Coreia do Norte, que é sem juízo de valor, o gordinho da família, né? Então, os três fatores que marcam a Coreia do Norte nesse momento são esses. No caso da Coreia do Sul, nós temos uma história mais intricada. Por quê? Porque a Coreia do Sul ela é marcada como um tigre asiático, um país que será destino de muitos investimentos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos e do Japão. Vão desenvolver uma grande indústria militar também, justamente por esse cenário de guerra, né? Então, quando a gente fala de Hyundai, por exemplo, a gente pensa no carro, mas ela foi criada para fazer tanque. A Hyundai faz tanque também, assim como a Porsche faz tanque. As pessoas às vezes esquecem disso. A Coreia do Sul, ou seja, ela é marcada por uma economia de capital aberto, uma economia de muita presença estrangeira. Porém, nós tivemos dois momentos de democracia autoritária, como eles chamam, que na verdade eram ditaduras militares, né, em bom português. De 48 a 60, por 12 anos, a Coreia do Sul é governada pelo Syngman-rhee, que foi um dos líderes do governo coreano no exílio, aquele que a gente mencionou lá, que estava em Xangai. Ele sofre uma série de protestos e é forçado a se exilar fora do país. De 60 a 63, nós temos um breve período de democracia, inclusive com uma experiência parlamentarista. Em 63, nós temos um golpe do Park Chung-hee, que estabelece o seu governo de estado de emergência. Ele usa o estado... 16 anos de emergência. 16 anos. Ele vai governar de 63 a 79, com a desculpa de que o país está em permanente estado de guerra. Então você tem uma série de suspensão de liberdades individuais sob essa desculpa do estado de emergência. Ou seja, a Coreia do Sul, ela foi, assim como o Brasil, um governo pró-ocidente, de economia aberta, porém governado por governos militares, governos autoritários. Nós teremos uma redemocratização só na década de 1980, ao mesmo tempo que nós temos na América Latina, por exemplo. E, curiosidade, a atual presidente da Coreia do Sul, a primeira mulher
a ocupar o cargo, inclusive, é filha do general. É a Park Geun-hye. Geun-hye. Então, no caso da Coreia do Sul, nós também temos aí uma forte presença, tanto da indústria militar, quanto do pensamento militar dessa guerra permanente, que é característica dos dois países. Os dois países serão aceitos nas Nações Unidas apenas em 91. Lembrando, né, que a gente citou o campeonato juvenil. Que as duas Coreias jogaram sob a mesma bandeira, foi nessa época. Foi em 91, exatamente. Em junho de 2000, e mais precisamente no 15 de junho de 2000, nós temos a primeira declaração conjunta dos dois países que concordam em trabalhar em conjunto visando uma reunificação pacífica. É quando nós temos o estabelecimento das primeiras conversas entre os dois países. Nós temos o estabelecimento do complexo industrial, que recentemente, inclusive, foi ocupado pelo exército da Coreia do Norte. Falamos disso no Xadrez Herbal. É quando nós temos o início desse diálogo. Porém, esse diálogo, ele sempre é travado, porque são dois países extremamente militarizados, que embora tenham essa noção de respeito, tenham essa noção de mesma nacionalidade, também tem uma desconfiança mútua muito grande. Por quê? Porque eu falei que a Coreia do Norte é o país com o maior número de militares do mundo, somando ativo e reserva. O segundo colocado nesse ranking é a Coreia do Sul. Então estamos falando, de certo modo, dos dois maiores exércitos do mundo prontos para se pegar a qualquer hora. Então, no caso da Coreia do Norte, nós ainda temos a questão do programa nuclear. Na Coreia do Sul, nós temos tropas dos Estados Unidos com armas estratégicas dos Estados Unidos, submarinos nucleares e muito possivelmente armamento nuclear dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Embora de forma extraoficial, porque isso deixaria a China puta da vida, em bom português. Então nós temos aí esse cenário nos últimos 16 anos, em que os dois países combinaram de negociar, de ter negociações em conjunto. Inclusive, cada país tem um Ministério da Reunificação. Cada país tem esse ministério, com o mesmo nome. Só que as coisas, né, não andam muito favoráveis, especialmente depois da ascensão do Kim Jong-un. Resumindo, é isso. A história da Coreia. Bem, agora vamos passar para as considerações finais, principalmente dicas culturais para os nossos ouvintes poderem conhecer um pouco melhor da situação desses países através da arte. No meu caso, eu tenho até algumas, porque eu sei que soa hipster falar isso, mas tem muito filme sul-coreano muito legal. É um dos meus favoritos, Old Boy. Exatamente. Então, assim, eu queria... lá no Xadrez Herbal vai ter o dossiê visual. No Xadrez Herbal tem um post só com filmes coreanos. E eu recomendo muito qualquer filme que seja dirigido pelo Park Chan-wook, que é o diretor da trilogia Old Boy, dentre outros filmes. Lei de Vingança. Exatamente. Mas ele tem um filme que eu não lembro como é que ele saiu em português. Ele saiu, acho que Zona de Risco em português, mas o nome original é Joint Security Area, JSA, que é justamente a faixa desmilitarizada, que ocorre um crime na fronteira. E aí eles têm que cooperar, enfim, é um thriller sensacional. E qualquer coisa também com o ator Choi Min-sik, que é o protagonista do Old Boy. Que Monstro. Recentemente tem um filme sobre a invasão japonesa da Coreia, que ele interpreta um almirante, que é um dos principais heróis nacionais da Coreia do Sul. Óbvio, o filme tem um quê ali, né, de coração valente, de licença poética, digamos assim. Mas é uma bela produção, é um filme bem legal, você ouve o idioma coreano e tal. E para quem quiser uma coisa mais aprofundada, especialmente para o pessoal de relações internacionais, a editora Juruá, que é uma editora especializada em livros para concurso, na verdade. Eles têm uma coleção sobre relações internacionais. E tem um livro chamado Coreia do Sul, Visões Latino-Americanas, que é organizado pelo Henrique Altemani de Oliveira, que é um dos principais professores universitários de relações internacionais do Brasil. São uma série de artigos sobre a colônia sul-coreana na América Latina. Queria mandar um abraço pro meu colega de faculdade, o Ku Dong-il,
Mas ele era do norte, não era? Não, do sul. Do sul? Você tem sobre a comunidade coreana na América Latina, sobre as relações América Latina-Coreia do Sul, sobre papel, enfim, relações econômicas principalmente. Então, hoje eu chutei o pau da barraca e dei várias dicas. E claro, né, já para encerrar aqui minha participação, agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos prestigia, que manda seus recados, manda seu carinho. E divulguem o Xadrez Herbal, o podcast, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. E eu fico por aqui, Matias. Eu vou repassar uma dica do Biratã Leal, que já foi muito bem citado pelo Felipe aqui, que é o documentário The Game of Their Lives, de 2002, e que mostra os jogadores que integraram a seleção norte-coreana no Mundial de 66, quase 50 anos depois do feito deles, né? Não confundir com o filme de mesmo nome, mas esse que é romantizado, que é o Duelo de Campeões, mas que trata da vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra no Mundial realizado aqui no Brasil. E é com a música desses atletas que eles compuseram na época, em 66, que a gente vai encerrar o programa, que é meio o hino não oficial dos Tolima. 영국에 가서 계속 경기장에다 내왕할 때 부르던 노래 부르겠습니다. 제목은 촐리마 축구단. 저국의 영예를 두게 걸머지 우리는 영광스러운 촐리마 축구단. 그 어떤 강적도 단세에 오고 조선 사람 본때를 보여주리라. 그렇다면 이상 남생 공화국이 하늘 높이 날리자.